tem tudo a ver com Ele, porque tudo é por Ele e para Ele. Sabe, tudo depende da nossa perspectiva, da nossa maneira de olhar as coisas. Eu sei que se nós formos olhar de maneira natural, com os olhos naturais, a gente vai desanimar em meio a tantas coisas ruins que têm acontecido, que vem acontecendo e que ainda vai acontecer. Então a nossa esperança verdadeiramente, ela tem que ser colocada em Deus. Nós não podemos ficar olhando para o horizontal, não, nós temos que verticalizar a nossa fé e olhar para o alto. O livro de Isaías capítulo 6, versículo 1, olha que coisa impactante aconteceu com Isaías. Lá no ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, Isaías dizendo, Uzias morreu e eu vi o Senhor, e ele estava sentado em um trono alto, e a borda do seu manto cheio do quê? Enchia o templo. Acima dele havia o que? Serafins, cada um com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Veja, então, por mais que a situação hoje aqui seja uma situação difícil aos nossos olhos, além das nossas perspectivas, além daquilo que a gente possa enxergar, existe um Deus que continua sendo santo, 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 santo. Existe um Deus que é coberto de majestade, de glória, de honra e de poder. Coisa essa que às vezes a gente não consegue enxergar. Por quê, bispo? Porque, como eu estou dizendo, a gente só consegue olhar para aquilo que está no nosso horizonte, a gente só consegue olhar para aquilo que está ao nosso redor. E quando você deixa de olhar para o alto, quando deixa de olhar para Deus, você esquece a grandeza de Deus. E aqui então Isaías está revelando a grandeza de Deus, está revelando que acima dos céus existe um Deus que está assentado no seu trono. A borda do seu manto enchia todo o templo. Acima dele havia o que? Serafins, com asas, 6 asas cada um. Olha só, vai imaginando aí. Eu não sei o que é que você está reproduzindo aí na sua mente, mas eu tenho certeza que aquilo que você produzir na sua mente nessa manhã vai ser algo grande, vai ser algo glorioso, vai te levar realmente para a presença de Deus. Então cada um deles tinha 6 asas, 2 asas cobriam o rosto, 2 asas cobriam os pés, e 2 eles voavam. Eles cobriam o rosto porque eles não se sentiam dignos de olhar para a glória de Deus. A única coisa que eles faziam era dizer: Santo, Santo, Santo e Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia do quê? Toda a terra está cheia da sua, toda a terra está cheia da sua glória. Você consegue imaginar isso? Consegue pensar nisso? Então não existe só catástrofes, desgraças, não existe só ruína, doenças, pragas, pestes, maldições. Não, a terra ainda continua cheia da glória de Deus. Deus ainda continua repousando o Espírito dele sobre a vida daqueles que acreditam, sobre a vida daqueles que buscam. Então se você buscar, se você acreditar, se você tiver propósito no seu coração, então com certeza você ainda vai ver a glória de Deus na sua vida. Por quê? Porque é justamente em momentos de caos, de dificuldades, que sempre se revelou a glória de Deus. Deus, ele trabalha no improvável, onde não tem condições. Não foi no deserto que Jesus multiplicou os pães e os peixes? Em um lugar totalmente improvável, Jesus estava ali e fez sim o pão e o peixe se multiplicar. Pedro não andou sobre as águas? Qual era a probabilidade de um homem andar sobre as águas? Nenhuma, mas Pedro não andou? Pedro andou. Qual era a probabilidade também da viúva de Serepta resistir àquela seca, aquela fome?
se ela só tinha em casa um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Então Deus, Ele trabalha na improbabilidade, onde não existe circunstância. Deus trabalha no caos. Deus trabalha em meio ao medo, ao fogo, ao abismo, aos tufões, os furacões, os piores momentos que a Bíblia mostra aqui que os homens estavam vivendo. A presença de Deus estava lá. Muitas das vezes é os homens que não creem, e é os homens que não buscam, não se entregam, ou então eles são levados pela ansiedade e eles querem tudo para ontem. Então, pelo fato às vezes de demorar um pouco aquilo que eles querem, eles acabam desistindo, acabam voltando atrás. Mas a palavra lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12, Tiago capítulo 1, versículo 12, a palavra diz assim, veja, olha que coisa interessante. Tiago 1, 12 diz assim: feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Então a pior fase da vida de um homem é suportar as provações, é suportar as tentações, porque ninguém quer ser provado, ninguém quer ser tentado, ninguém quer passar por dificuldades. As pessoas hoje querem tudo fácil e rápido, mas com Deus não existe isso. Aliás, quando você tem um encontro com Deus, Ele já te joga logo no fogo, não tem essa. E por que Ele nos joga no fogo, bispo? Porque Ele quer que a gente cresça logo. Com Deus não tem bologodoro, com Deus não tem enrolação. Ah, eu quero chegar em tal lugar, você quer chegar lá, então o caminho é esse, ó. A projeção é essa, a trajetória é essa. Venha que eu vou te levar. E Ele nos leva, amém? E Ele nos conduz. E por nenhum momento das nossas vidas, por mais difícil que pareça a nossa caminhada, Ele vai nos deixar só. Ele nunca vai nos deixar só. E Ele permite sim que a nossa caminhada venha a ser árdua, venha a ser difícil, para que venha ficar registrado em cada um de nós marcas, cicatrizes. Você pode ver que todas as pessoas que são vitoriosas, que alcançam alguma coisa, alguma bênção, algum milagre, são pessoas que têm marcas, têm cicatrizes. Mas essas cicatrizes, essas marcas, só nos servem para nos levar além. Essas marcas servem para que a gente venha conhecer Deus melhor, porque a gente vai olhar para elas e a gente vai lembrar que durante todo aquele processo Ele esteve conosco. E é como eu estou dizendo durante esses dias, às vezes pelo fato da gente não conseguir olhar para Deus, pensar mais em Deus, estar mais com Deus, a gente não consegue enxergar as maravilhas que Ele já está realizando nas nossas vidas. Na sexta-feira eu estava dizendo que existem pessoas que a ansiedade é tão grande, o desespero é tão grande, que as pessoas que estão de fora conseguem ver que Deus está te abençoando, só você não vê. Você acha que as pessoas não olham para você e não dizem assim: poxa, fulana tem uma vida tão abençoada, mas você não acha que a sua vida é abençoada. Mas as pessoas de fora olham e dizem assim: olha, fulano tem uma vida abençoada, ciclano tem uma vida abençoada. Sabe por quê? Eu não vejo faltando nada para ela, eu não vejo faltando nada para ele. Ele não me pede dinheiro emprestado, ela não me pede dinheiro emprestado, ela sempre anda bonita, cheirosa, perfumada, ela vai de carro para a igreja, ela vai de carro para o trabalho. Quer dizer, então às vezes só a gente que não vê que Deus está operando nas nossas vidas, que Deus Ele está agindo, e basta cada dia o seu mal, e só mais um pouquinho de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. E voltando lá no livro de Isaías, que ele começa a revelar, ele começa a dizer e falar da grandeza de Deus de forma subjetiva. Aqui eu estou
tentando por meio de parábola mostrar isso para você, só para que você possa abrir a sua mente e saber que existe um Deus grande. Então ele estava sentado no seu trono, e a borda do seu manto, do seu vestido, enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. 2 asas cobriam o rosto, 2 asas cobriam os seus pés, e com 2 asas eles voavam. E eles voavam dizendo em alta voz: Santo, 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 Santo. Quando você acredita que existe um Deus, você não olha para a circunstância. A única coisa que você sabe é que Ele é santo. E você vem para a casa de Deus não para murmurar, reclamar, contar as suas misérias, as suas intempéries. Não, você está aqui nesse lugar para dizer: Santo, 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 por tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida. Enquanto você não conseguir enxergar aquilo que Deus está fazendo na sua vida, aquilo que Ele já fez, você nunca vai conseguir estar aqui nesse lugar com o coração aberto para adorar, para glorificar e magnificar o nome desse Deus. Deus, Ele tem nos dado o necessário. Você está tendo o necessário. Ele nunca vai te deixar faltar nada. Alta voz, uns aos outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Nós podemos ser muito abençoados ainda. Sabe, é que nem o pastor André Fernandes, ele sempre diz: não existe igreja pequena, existe visão pequena. Não existe empresa pequena, existe visão pequena. Quando a nossa visão é pequena, a gente não chega em lugar nenhum. Se eu continuasse tendo a mesma visão de quando a gente começou, eu estaria lá na 7ª do Congonhas ainda. Mas na minha visão, aquilo que o Espírito Santo me deu, e eu sempre falo isso para os pastores: quanto maior a igreja, mais povo vem. Quanto maior a igreja, mais bonita a igreja, mais pessoas vêm para a igreja. E é por esse motivo que eu creio que aqui a cada dia vai encher, essa igreja vai encher, vai lotar. Isso daqui vai se tornar pequeno. Aqui ainda não é o nosso lugar, não é. Nós até podemos comprar esse prédio, mas depois a gente vende e vai para um lugar maior, porque o que Deus tem para nós é algo grande. Se eu for ficar olhando para a circunstância, as pessoas hoje não querem nada com Deus, as pessoas estão esfriando, as pessoas não querem mais vir para a igreja, então eu fecho a igreja. Mas eu tenho esperança que ainda existem muitas pessoas que hão de crer nessa palavra. É como Jesus diz: eu ainda tenho muitas ovelhas que não são deste aprisco, mas cumpre a mim agregá-las. E eu tenho certeza que a cada dia o Espírito Santo vai agregar essas pessoas aqui no nosso meio. Eu sei que sim, algumas pessoas vão vir, outras pessoas vão sair, mas vão sair devido ao fracasso, vão sair devido ao desânimo, devido a não conseguirem permanecer firmes na fé. Qualquer coisa, qualquer vento de doutrina, qualquer problema vai arrancar elas. Mas eu tenho certeza que aquelas que permanecerem firmes, a glória de Deus ainda está sobre essa terra. A glória de Deus ainda vai conseguir encher essa terra. A glória de Deus ainda vai conseguir encher as nossas vidas. E grandes coisas o Senhor fará nas nossas vidas. E você vai contar sim grandes testemunhos daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Porque Ele é grande, gente. Ele é grande, não a pequenidade. Deus, não considere Deus um Deus pequeno. Não se deixe levar pelas circunstâncias. Não fique olhando para aquilo que você vê, para os seus horizontes. Não, olhe para o alto, olhe para cima, olhe para Deus. Toda a terra está cheia da sua glória, e essa glória é manifestada na vida daqueles que creem. Você crê que Deus, Ele tem coisas grandes para realizar na sua vida? Então não desanime, não desista, não volte atrás. Buscar a Deus para nós, é como eu disse, é uma prova de amor, é porque nós amamos. Eu particularmente, eu estou aqui porque eu amo estar nesse lugar.
outros porque têm a necessidade, necessitam estar aqui, necessitam buscar em Deus, porque quando olha ao seu redor não tem mais quem socorrer, ajudar. Quem vai estender a mão? Quem vai curar? Quem vai libertar? Quem vai abençoar a casa, o lar, a família, o casamento? Quem? A não ser Jesus. Isaías continua dizendo: sua voz sacudiam o templo e até os alicerces, e todo o edifício estava cheio do quê? Todo o edifício estava cheio de fumaça. Existem pessoas que solta a fumaça aí. Cadê a fumaça? Existem pessoas que nem entendem o propósito da fumaça, né? A fumaça aqui tem dois propósitos: fazer as luzes, os feixes das luzes realmente aparecer, porque sem fumaça essas luzes aqui não significam nada. Você já viu? Quando a gente bota fumaça, parece aqueles fechos assim, ó. Parece a luz do céu descendo nesse lugar. E a fumaça era a figura das orações, dos sacrifícios que eram queimados no templo e subiam em aroma suave até o trono de Deus. A fumaça representava a oração, o clamor, a súplica do povo subindo aos céus, subindo até Deus. Você está me entendendo? Então não tem nada a ver, não tem esse negócio de boate. Fumaça e luzes sempre existiram antes de boate aparecer, antes de salão de bailes aparecer. Você está me entendendo como que é? É isso mesmo. Então não tem essa: nós estamos imitando. Não, nós não estamos imitando ninguém. Amém, gente? Nós estamos procurando fazer aquilo que nos aproxima de Deus. E a sua voz sacudiu o templo, de tão forte que é a voz de Deus. E quando você deixa a voz de Deus entrar dentro de você, ela consegue sacudir você também. Aqueles que estão cabisbaixos, por que às vezes eu estou aqui em cima pregando, eu olho assim, eu vejo um monte de pessoas morrendo na reunião, tudo cabisbaixo, tudo, sabe por quê? A voz de Deus não consegue mais sacudir. O pior crente que existe dentro da igreja é aquele crente morno, é aquele crente que acha que já conhece tudo, já sabe tudo, é o profeta velho. O profeta velho, ele já não ouve mais a voz de Deus. A voz de Deus já não consegue mais sacudir ele, já não consegue mais sacudir os alicerces do coração dessa pessoa. Então ela permanece fria. Por melhor que seja a palavra, por melhor que seja o preleitor, o pregador, o profeta, o pastor, o apóstolo, pode vir Deus aqui pregar para ela, que não estremece mais o coração dela. Por quê, bicho? Porque Deus está falando com você nessa manhã. É Deus que está falando. Amém, gente? E quando Deus ele fala conosco, nós sentimos que é Deus que fala conosco, o nosso coração queima, o nosso coração arde. A gente não consegue ficar com a boca fechada. A gente tem que dar pelo menos um glória a Deus, aleluia. Amém, gente? Amém. Aleluia. Então a sua voz sacudiu o templo ante os alicerces, ou até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. E no versículo 6 diz assim, versículo 5 diz assim: então eu disse, estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quer dizer, olha que coisa, olha como Isaías, ele temia a presença de Deus, porque depois que ele viu essa visão, teve essa visão, ele achou: estou perdido, eu vou morrer, porque eu sou um pecador, eu sou um homem de lábios impuros, eu não posso permanecer na presença de Deus, como muitas pessoas acham que não serão abençoadas devido aos seus pecados, as suas iniquidades, os erros. Não serão abençoados porque tem um monte de defeitos. Mas eu quero dizer aqui para você nessa manhã, aquilo que o serafim fez com Isaías: eu estou perdido, é o meu fim.
porque sou uma pessoa de lábios impuros. E eu vi o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente, que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse: veja, essa brasa tocou os seus lábios. Sua culpa foi o quê? Sua culpa foi removida, e os seus pecados foram perdoados. Olha que coisa interessante, olha que coisa esplêndida. Olha como Deus, Ele faz de tudo para que a gente possa ser abençoado. Ele faz de tudo para que a gente possa vencer. Ali ele estava morrendo de medo, dizendo: não, eu não posso ver, eu não sou digno de ver, eu sou um pecador. Mas naquele mesmo momento, aquele serafim foi diante do altar de Deus, no trono de Deus, pegou uma brasa, trouxe e passou nos lábios dele. Por isso não, se você acha que são os seus pecados que não estão deixando você prosperar, se você acha que são os seus pecados que vai impedir Deus de te usar, que vai impedir Deus de agir na sua vida, então a partir desse momento estão perdoados os seus pecados. Você lembra o que Jesus fez com aquela mulher adúltera que foi pega em adultério? Levaram até Jesus dizendo: olha, essa mulher foi pega em adultério, e segundo a palavra ela tem que morrer. E Jesus, de uma certa forma, abaixou, começou a escrever na areia e disse: olha, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Não ficou um, todos foram embora. Aí Jesus olha para a mulher e diz: mulher, cadê os teus acusadores? Ela disse: Senhor, foram todos embora. E ele disse para ela: eu também não te acuso, os teus pecados estão perdoados, vá em paz. Então eu quero que você saia daqui nessa manhã, sabe, com a consciência tranquila, entendendo que não serão os seus pecados que vão impedir a manifestação de Deus na sua vida. Por quê, bispo? Porque nessa manhã Ele vai nos perdoar. Essa manhã é uma manhã de perdão, é uma manhã de arrependimento, é uma manhã na qual eu tenho certeza que Ele vai pegar também brasas vivas do seu altar e vai passar nos seus lábios, vai passar nos meus lábios, vai passar nas nossas vidas, vai nos perdoar, nos purificar, vai nos abençoar e vai fazer com que nós venhamos sair daqui, sabe, vencendo para vencer, em nome de Jesus.